Chamar a região de Ribeirão Preto Califórnia brasileira não é exagero. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos e a região de Ribeirão, o exemplo do Brasil que deu certo. Não contente em ter a maior produção de cana, açúcar e álcool do país, esta ilha de prosperidade é o maior centro de exportação de suco de laranja do mundo. Os boias-frias de lá ganham tanto que têm que pagar imposto de renda. Alguns se transformaram em empresários de áreas avançadas, como a eletrônica. Vamos conhecer um ex-boia-fria que se orgulha em fabricar um chip de computador produzido em apenas 3 lugares do mundo: Estados Unidos, Japão e Sertãozinho. Com tanta riqueza, o comportamento excêntrico não surpreende. O jeitão caipira virou moda sofisticada. E há até um fazendeiro campeão de jet ski que mandou fazer uma praia para treinar dentro da fazenda. A Califórnia brasileira fica no interior de São Paulo. Ribeirão Preto é a capital desta região de 86 municípios, 10% do produto interno brasileiro em menos de 0,5% do território nacional. Foi na década de 30 que a cana-de-açúcar começou a ser cultivada na região de Ribeirão Preto. Mas foi só em 1975, com o pró-álcool, que um mar de cana começou a ocupar áreas cada vez maiores. Hoje, 1/4 da produção nacional de álcool sai daqui. Os canaviais ocupam 20% da região de Ribeirão Preto. Na época da safra, parece que tudo por aqui gira em torno da cana. É uma organizada operação de guerra. Os boias-frias trabalham duro o dia inteiro nos canaviais para cortar a maior quantidade possível de cana e assim aproveitar essa época de trabalho bem pago. Os guinchos e os caminhões vêm atrás para carregar a produção do dia. As portas das usinas ficam congestionadas pelas carretas, que chegam às vezes com até 45 toneladas de cana cada uma, e a produtividade não para de aumentar. Esta usina, a 5ª maior do país, produz mais de 1 milhão de litros de álcool por dia e 1.250 toneladas de açúcar. As moendas são insaciáveis. Durante os 6 meses de safra, não descansam. Quando você põe 60 litros de álcool no seu carro, pode ter certeza de que pelo menos 1 litro, em média, saiu daqui. Essas enormes usinas são o maior símbolo da cultura da cana. Elas fizeram a riqueza dos imigrantes italianos que chegaram aqui como empregados dos barões do café e se transformaram, eles mesmos, em barões da cana. Maurílio Biagi Filho é descendente de um desses imigrantes. Muito tempo se passou e hoje ele é o líder empresarial mais conhecido da região. É dono de usinas, fazendas e fábricas. Eu perguntei a ele como se construiu essa história de sucesso. Tudo aqui aconteceu naturalmente. Nós começamos com uma agricultura, depois essa agricultura ficou forte, depois nasceu uma agroindústria, essa agroindústria ficou forte, depois nasceu uma indústria baseada e voltada para essa agroindústria, e hoje isso está tudo combinado. Isso é que gerou, vamos dizer assim, uma região equilibrada como é a nossa nesse momento. Vocês têm medo de que... Eu perguntei também se ele não tem medo de que venha cada vez mais gente para a região pensando em ganhar dinheiro. Causa uma apreensão no sentido de que a gente não vai poder atender a essa migração como seria necessário e como nós conseguimos atender até hoje, porque existe uma migração grande para cá, que é muito bem atendida, e nós não vamos conseguir atender como nós atendemos até hoje. Há 11 anos, Luiz Rufino de Souza saiu do Paraná e veio ganhar a vida em Guariba, como boia-fria. Ele não sabe ler nem escrever, mas ganha, junto com a mulher, mais de 60 mil cruzeiros por mês.
Luiz Rufino é rápido e eficiente no corte da cana. Para se ter uma ideia de quanto um boia fria corta de cana por dia, é preciso medir a distância que o Luiz Rufino está do ponto em que ele começou a cortar cana hoje de manhã. Bem, agora são 10h30 e ele já cortou 150 metros. Até o final do dia, o Luiz Rufino vai cortar meio quilômetro de cana. Luiz, até quando você vai cortar cana? Olha, a minha preferência era fazer só essa safra, né? Assim, se der, esperar um mal de serviço. Agora, se caso não der, então eu aguardar fazer mais outra safra. Por que você quer largar isso aqui? Não, eu queria largar esse serviço, não é por motivo nenhum, é porque eu tenho um problema assim de coluna, sabe? Chega à noite assim, às vezes, aí complica um pouquinho a coluna pra gente dormir, é tão ruim, né? A gente levanta com a coluna meio doendo. Então eu gostaria de arrumar um serviço melhor, mais maneiro, que já não se esforça muito, né? Para não perder trabalhadores como Luiz Rufino, as usinas estão levando para o campo benefícios que até há pouco ninguém poderia imaginar. Condução própria em ônibus e serviço médico. Nós acompanhamos um atendimento de emergência feito por uma das ambulâncias que ficam na frente de trabalho. Zé Carlos se cortou com capim colonião porque estava sem as luvas, que são obrigatórias. Foi atendido na hora, mas na maioria das vezes os problemas médicos têm outra razão. Então eles se alimentam mal, come, larga comida assim, trabalham mais, né? E às vezes deixa de comer para trabalhar mais. As usinas já estão estudando uma forma de instalar restaurantes no campo. Aqui na região de Ribeirão, os boias frias não vão mais merecer esse nome. Sábado, Fazenda São Vicente, município de Pitangueiras. O trabalho de corte da cana está quase no fim. E os jovens da região de Ribeirão começam um fim de semana de sol. A juventude dourada de Ribeirão tem poder aquisitivo para se divertir em qualquer parte do mundo. Rio, São Paulo, Nova York, Paris. Mas muitas vezes o fim de semana tem que ser passado dentro da própria fazenda. Aí entra a infraestrutura de lazer que foi montada nas grandes fazendas da região. Os sobrenomes desses garotos são Biagi, Marquese, Ometo, Balbo. A região de Ribeirão, a centenas de quilômetros da praia mais próxima, domina o Campeonato Brasileiro de Jet Ski. Rodrigo, filho de usineiro, é considerado o melhor corredor da temporada. Por que nessa região tem tanta gente boa nesse esporte? Eu acho que o pessoal começou a correr muito junto, todo mundo é muito unido aqui e eu acho que melhorou muito o esporte. Você pretende continuar correndo? Pretendo continuar correndo, terminar o Campeonato Paulista e o Brasileiro. Correr fora também do Brasil? Vai ter uma etapa do Mundial agora, final de outubro, eu devo participar. O concorrente mais próximo de Rodrigo é o Pidinho, que só tem 24 anos, mas já é dono de 3 fazendas. Entre elas esta aqui, a São Vicente, onde se deu ao luxo de mandar construir uma praia artificial só para treinar jet ski. Pidinho, você vai continuar correndo de jet ski, não? Comecei treinando, comecei a me dar bem. Mas, infelizmente não vai dar para mim continuar a me dedicar a esporte totalmente. E eu tenho problema particular, eu tenho que tocar fazenda para tocar. Tem outros negócios paralelos que eu acho que é mais importante. Eu não vivo do jet ski, né? Como seria outros profissionais e tal, me dedicar totalmente. Se eu ganhasse bem para isso até, eu juro que eu, por amor ao esporte, eu largava as fazendas? Largava as fazendas, dedicava. Se eu ganhasse igual, te juro que eu me dedicaria completamente. Vai ser difícil Pidinho ganhar com jet ski o que ganha com as fazendas.
Só a cana da São Vicente vai render nesta safra 300 milhões de cruzeiros. Outro campeonato que esta região domina é o da criação de gado de raça. A Fazenda Lagoa da Serra, em Sertãozinho, tem 90 dos melhores touros reprodutores do Brasil. Estão aqui o Paiol, que é um Nelore mocho, o Traper, da raça suíça, e o Baluarte, um touro indo-Brasil. Esse aqui é o Jim, um touro Nelore que pesa 1 tonelada. Quando ele era jovem, foi campeão várias vezes, mas há 10 anos a única coisa que ele faz é reproduzir, e faz isso muito bem. O Jim já teve 60 mil filhos. O sêmen dele vale ouro, ele é a estrela da inseminação artificial. O sêmen dele rende 10 milhões de cruzeiros brutos por mês. O touro que vive aqui não é um touro qualquer, leva uma vida de marajá. Come do bom e do melhor, controla o peso diariamente, tem ficha médica, toma banho com shampoo importado e na hora de trabalhar, ouve música suave da melhor qualidade. A Lagoa da Serra criou uma técnica de retirada, armazenamento e controle de sêmen que é reconhecida internacionalmente. A técnica de congelamento de sêmen foi criada aqui pelos técnicos da Central. Ela é própria da Central. Vocês exportam sêmen para outros países? Sim, para vários países. Da América do Sul, América Central, África, Malásia e outros. Como eram os centros que você trabalhou lá na Europa em relação a este aqui no Brasil? Bom, primeiro os centros eram bem menores, tinha por volta de 30 animais e o controle de qualidade era bem menos rigoroso do que o controle que é feito aqui. Então aqui a gente tem a certeza do produto que sai, da qualidade, que todos eles foram examinados, e ali era feito só um controle aleatório de amostra. Nesses tambores com nitrogênio líquido estão armazenadas 1,5 milhão de doses de sêmen que podem ficar guardadas por muitos anos. Um capital acumulado que vale 20 milhões de dólares. O Jim vai continuar dando lucro para o seu dono, mesmo depois de perder a sua potência fora do comum. Isso aí é um boitel, uma espécie de hotel 5 estrelas, onde os bois, na fase de engorda, passam uma temporada de relax. O boitel fica ao lado da usina Vale do Rosário. Essa vizinhança não acontece por acaso. A usina é uma das que usam o bagaço da cana como ração. O que antes era resíduo virou subproduto. Tão fantástico quanto a inseminação artificial do gado é o aproveitamento do bagaço da cana. A região já usa o bagaço para produzir energia elétrica em turbinas que ela própria fabrica. De junho a outubro, que é o pico da safra, 80 cidades da região já poderiam viver sem a energia do sistema Eletrobras. Os usineiros sustentam que ainda nesta década, o bagaço vai ser mais nobre do que o açúcar e o álcool. E é bom acreditar. Em matéria de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, o pessoal da região de Ribeirão Preto sempre desbravou o caminho por sua própria conta e risco, nunca esperou pela ajuda oficial. A seguir, um ex-boia fria fabrica um chip de computador que só existe em 3 lugares: Estados Unidos, Japão e Sertãozinho.
80% da produção de laranja do país sai da região de Ribeirão. A laranja se adaptou tão bem aqui que hoje existem 30 laranjeiras para cada habitante. Esta fazenda de Severínia foi aberta em 1908. É uma antiga fazenda de café e este enorme terreiro é testemunha da riqueza que o café trouxe para o interior de São Paulo. Mas hoje o terreiro é apenas uma relíquia, porque a nova riqueza deste lugar é a laranja. As fazendas, ao contrário do que acontece com a cana, são pequenas ou médias. A cultura da laranja é uma grande distribuidora de renda. Emprega 470 mil pessoas na safra, a população de Maceió. Muitos, como esta menina, Cleide, de 18 anos, têm diploma de primeiro grau. Poderiam tentar a vida na cidade, mas preferem ganhar dinheiro por aqui. Você gostaria de trabalhar na cidade, não? Não, eu prefiro apanhar laranja. Por que você prefere apanhar laranja? Porque dá mais dinheiro, a gente se esforça, mas no sábado tem pagamento bom. Mas para ganhar dinheiro apanhando laranja é preciso trabalhar muito, porque o pagamento é feito por produção. Luiz Carlos quase sempre é o recordista nesta fazenda. Consegue encher 120 caixas de laranja em um só dia. Como é que é para tirar 120 caixas num dia só? Que horas você começou a trabalhar? 7h30. Bom, agora são quase 5 horas da tarde, né? Você trabalhou aí 10 horas direto? É. Parou para almoçar? Parei. A laranja é o ramo mais moderno da produção agrícola brasileira. Muitas fazendas são controladas por computador. É que o Brasil é o líder do mercado internacional de suco de laranja, um clube onde só entra quem é bom. O grau de dificuldade que a citricultura, que existe na citricultura, obriga você a se modernizar, a estudar. Hoje o nosso solo já é um solo mais desgastado, você tem que pensar numa adubação já em micronutrientes também, você tem que pensar em restituir um pouco da matéria orgânica do solo que nós perdemos. Você tem problemas sanitários grandes, com essa população muito grande de laranjas na região, hoje surgiram uma infinidade de pragas, e a cada ano vem surgindo coisas novas. Então você tem que se atualizar, tem que estudar, você tem que formar equipe. Eu acho que a citricultura hoje obriga você a se modernizar. Esta fábrica produz 16% do suco de laranja que é exportado. Fora do Brasil não existe uma fábrica tão grande nem tão moderna quanto esta. É difícil acreditar, mas a laranja que é colhida e industrializada aqui em Bebedouro, depois se transforma em suco de laranja, que é bebido no café da manhã nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em praticamente todos os países do mundo. 95% do suco de laranja da região é exportado. A receita anual do Brasil com suco é de quase $1 bilhão. Isso só acontece porque uma fábrica como esta, mesmo montada no meio de uma fazenda de laranja, mantém um padrão excepcional. Em termos de fornecedora de uma matéria-prima nobre, como o caso do suco, ela não perde em termos de sofisticação e eficiência. Ela é eficiente não só no Brasil, ela é eficiente no mundo. Cavalo de raça é sinônimo de aristocracia. O polo é esporte de reis e de gente muito rica. Estes cavaleiros não são nobres e nem estão jogando na Inglaterra. O campo foi aberto no meio de um canavial, em Orlândia, um município que produz cana e jogadores de polo. Existem 10 campos de polo em Orlândia. 4 são particulares, como este. A maioria dos jogadores pertence a uma só família, os Junqueira. Eles não são nobres, mas têm tradição. Chegaram ao Brasil com Dom João VI. São ricos, mas trabalham duro. O segredo do sucesso nosso é uma seriedade muito grande do nosso trabalho. Quer dizer, todas as pessoas que aqui estão trabalham. Quer dizer, essa ideia de que a terra é boa e que você não precisa trabalhar, isso não é uma verdade, isso é uma bobagem. As pessoas todas que estão aqui trabalham muito e o sucesso foi a ajuda da qualidade da terra relacionado com o trabalho de todos nós, dia a dia, e procurando dar o melhor de nós para essa região. Essa grande prosperidade não se limita ao lazer. Sertãozinho, uma cidade vizinha de Ribeirão, já entrou na terceira onda da industrialização.
Isto aqui é um transmissor de sinais usado em sistemas de automação industrial. A parte essencial do instrumento fica aqui dentro, é um sensor que foi desenvolvido no galpão que fica ali atrás do canavial. O sensor concentra tanta tecnologia que só é produzido em 3 lugares do mundo: nos Estados Unidos, no Japão e aqui em Sertãozinho. Dentro do galpão existe uma indústria eletrônica com 750 funcionários. Uma empresa totalmente nacional, que tem 2 subsidiárias no exterior, na Alemanha e nos Estados Unidos. O fundador da empresa, Maurício Ponchiado, é o exemplo mais claro das oportunidades que uma região como esta dá a quem trabalha duro. Ele começou a vida como boia fria, cortou cana até os 18 anos. O que o pessoal acha quando vê na embalagem do produto de vocês que o produto é feito em Sertãozinho? Bom, presta atenção, no começo, obviamente, todo mundo queria saber o que era Sertãozinho, né? Porque analisando com muito detalhe, apesar do carinho que eu tenho pela cidade, o nome não condiz com aquilo que nós temos aqui dentro. E com a tecnologia, você expondo ela constantemente e com um nível bastante elevado, esse nome passou a ser hoje respeitado graças a essa tecnologia desenvolvida aqui dentro. A sorte dessas moças está ligada à sorte de Sertãozinho. Elas estão apostando no emprego na indústria, mesmo recebendo um salário que é a metade do que ganha um boia fria. Você não gostaria de ganhar o dobro do salário trabalhando no campo? Ah, eu gostaria, só que eu não sei se eu tenho resistência para trabalhar lá no campo, né? Porque é muito pesado o trabalho lá. Acho que é uma opção de vida, né? Eu gosto de eletrônica e se eu pudesse, assim, prosseguir num curso, alguma coisa assim mais aprofundada, eu iria até o fim. Sertãozinho conseguiu atrair engenheiros especializados que se formaram nos grandes centros industriais do país. Eles acham que aqui existem mais oportunidades para se desenvolver. Além disso, a qualidade de vida do interior não se compara com a das capitais. No interior ainda você põe cadeira na calçada para tomar uma cerveja, seus filhos brincam na casa dos vizinhos, você não tem tantos problemas de segurança como você tem em São Paulo, por exemplo. Então é completamente diferente, né? O tipo de vida, a amizade entre as pessoas é bem maior, a integração é bem maior do que numa cidade grande, né? Você pensa ainda em voltar para São Paulo? Não, não penso. Da cana ao chip, Sertãozinho, que também é campeã brasileira de hóquei, é um retrato 3x4 da região de Ribeirão Preto, esse Brasil que deu certo. Em apenas 0,5% do território nacional, a região já responde por 1/10 do PIB brasileiro. Mas do que ela mais se orgulha é de suas cidades sem favela, sem cortiço, sem tapera. Sertãozinho prefere exibir o seu troféu maior, a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil, apenas 13 por 1000, um cartão de visita de primeiro mundo. É na entrada da escola mais conhecida e tradicional de Ribeirão Preto que se pode sentir a força econômica desta cidade. São 500 mil habitantes, 130 mil estudantes e 100 mil carros. Uma cidade acostumada com um padrão de vida muito alto. Ela é recordista, com muito orgulho, até mesmo de consumo de chopp. Ribeirão sabe conciliar trabalho com lazer. Os fazendeiros foram aos poucos transformando as sedes de suas fazendas em locais que lembram mais Dallas, Texas, do que a Califórnia. A ligação entre as fazendas é feita por estradas asfaltadas e muitas vezes por aviões particulares, que descem em pistas também particulares. Mesmo a classe média, que não tem avião nem jet ski, leva uma vida de dar inveja. Este shopping recebe 70 mil pessoas nos fins de semana. Gente de Ribeirão e também das cidades vizinhas. São 140 lojas com as grifes mais famosas do país. O pessoal da região paga caro para ter por perto tudo que existe de bom em São Paulo e no Rio, mas nada do que existe de ruim.
Você não acha que vale a pena ir morar numa cidade maior, mais cosmopolita, como São Paulo? Valeria a pena, certo. Mas a gente prefere o interior. Por que o interior? Sossego, tranquilidade, perto de Ribeirão Preto, é considerada a Califórnia do estado de São Paulo. Você tem tudo aqui. Mas nós às temos vezes não dá faculdade. vontade, às vezes não dá vontade de ir lá para São Paulo, para o Rio, para fazer uma compra, passear, etc. Às vezes dá vontade, visitar algum parente. Mas para morar não. Para morar no interior. A Laranja trouxe muitos dólares para Bebedouro, uma cidade média com cerca de 80 mil habitantes. Se fosse uma cidade normal, teria um comércio pequeno, pobre, dependente dos grandes centros. Mas vejam o shopping center que foi construído aqui. Ele foi inaugurado há um ano e já iniciou obras de ampliação. As grifes caras também estão neste shopping, mas o público é pequeno. A construção dele é resultado de um capricho de um magnata da laranja, que quis devolver a Bebedouro um pouco do que ganhou aqui. Mesmo com o movimento pequeno, os comerciantes estão satisfeitos. Zuleika e Felipe, ele e um ex-engenheiro químico em São Paulo, vieram para Bebedouro há um ano e já ganharam dinheiro. Eles dizem que o alto poder de compra compensa o número pequeno de fregueses. O consumidor aqui é classe média alta. A cidade não tem a classe pobre, tem muito pouco. A classe pobre, eles são gente mais ou menos bem remunerada. O casal montou uma selaria, com produtos finos do que antes era chamada de moda caipira e hoje adquiriu o status de moda country. São chapéus, canivetes e fivelas de cowboy, celas, um estranho instrumento de descalçar botas e até latões de leite para decoração. Ser um sucesso econômico por si só já deixaria feliz qualquer região do Brasil. Mas o interior se transformou também num sucesso cultural. 15 mil pessoas estão aqui em Guaíra assistindo o show da dupla João Mineiro e Marciano. Um terço dos moradores da cidade, que fica a pouco mais de 100 quilômetros de Ribeirão, foram ver o show. A dupla faz sucesso entre os ricos e as pessoas simples. Ser caipira deixou de ser feio. Você gosta da música caipira ou não? Gosto. Eu sou sertanejo, eu nasci aqui em Guaíra, eu sou sertanejo. O povo de Guaíra é sertanejo. E você se considera um caipira ou não? Sou caipira, eu sou um peão de rodeio, muito de rodeio e amanso cavalo. E você tem orgulho de ser caipira ou não? Eu tenho orgulho de ser caipira. Você gosta de música sertaneja ou não? Adoro, é o que eu mais aprecio. Oi? É a que eu mais aprecio, a sertanejo. Você se considera caipira ou não? Eu me considero caipira. Se isso fosse caipira, eu sou uma caipira. Mas o som cosmopolita também está presente em Ribeirão Preto. A discoteca Downtown, montada por um usineiro que gosta da noite, nada fica a dever à Gallery de São Paulo ou a Hipopótamo. O grande desafio dessas cidades ricas é conseguir transformar a riqueza, ou pelo menos parte da riqueza, em benefícios sociais. Monte Azul, por exemplo, não tem favelas e não sabe o que é desemprego. As redes de água, luz e esgoto alcançam todas as casas. Monte Azul tem tudo para se orgulhar, mas esta pequena cidade quer melhorar ainda mais os índices de bem-estar dos moradores. Para isso, a prefeitura construiu uma cozinha central. Aqui são preparadas 3.600 refeições por dia. Como a cidade tem 4.000 crianças, Monte Azul pode anunciar que está eliminando a desnutrição.
essa é a chave do sucesso desta região, saber articular as coisas. Unir a agricultura com a indústria pesada, fazer a ponte da indústria com a tecnologia mais avançada do mundo, unir a mão de obra braçal e também a especializada, unir o trabalho com o lazer e a cultura urbana com a rural. É isso que faz deste lugar a Califórnia brasileira.